Bom, eu vou aqui em 10 minutos, tá? Passar para vocês a ideia que a Associação Brasileira de Economia da Saúde hoje gostaria de apresentar à sociedade brasileira para discutir o financiamento do SUS num quadro que curiosamente, apesar da pandemia, né, onde houve uma maior legitimidade do SUS junto às classes médias e às classes populares, apesar do negacionismo do governo federal, o fato é que, objetivamente, o gasto público, a despeito da flexibilização das regras fiscais em 2021, tá certo? O piso federal em saúde vem apresentando uma tendência de queda, portanto, o gasto público per capita em saúde, sobretudo da emenda constitucional 95 para cá, vem apresentando uma tendência de queda e, curiosamente, né, como eu disse a vocês, a despeito da pandemia, vem havendo não só um processo de avanço da privatização do sistema de saúde brasileiro, mas, em particular, no interior desse movimento, tá certo? Dessa tendência, melhor dizendo, de privatização do sistema, está ocorrendo um movimento de mercantilização do SUS, tá ok? Um outro elemento importante para colocar, enfim, já não foi a primeira vez que eu tive o privilégio de estar aqui com vocês, é que hoje nós não vamos falar da regulação do mercado de planos de saúde, nem vamos discutir as especificidades do modelo de autogestão frente às operadoras tipicamente capitalistas, tá certo? Independente da sua modalidade, se seguro, se medicina de grupo, se cooperativa. Né? Hoje nós vamos falar da necessidade de fortalecer o Estado brasileiro, tá certo? No financiamento do setor público. E é claro que, se a gente fosse abrir o debate em torno da regulação, esse pressuposto ele continuaria vivo, esse pressuposto seria orientador para a regulação não só desse mercado, mas também do próprio setor hospitalar e, por que não dizer, do conjunto do complexo econômico e industrial da saúde. Ou seja, o papel do Estado, né, sobretudo nesse período pós-pandemia, até dada a necessidade que o Brasil tenha e preserve sua soberania sanitária, como a experiência da pandemia nos ensinou para a produção de insumos, de remédios, de vacina e etc., a despeito do papel da Fundação Oswaldo Cruz. Então, essa proposta ela está inserida nessa perspectiva maior de que o Estado seja fortalecido, que o padrão de financiamento público das políticas sociais seja fortalecido, sobretudo a partir de 2023. E qual é a nossa intuição? A nossa intuição na apresentação dessa proposta olhando para alguns estudos de alguns economistas que estão analisando esse período pós-pandemia, na perspectiva de ter um modelo de desenvolvimento que case crescimento econômico com estabilidade fiscal, mas com inclusão social e sustentabilidade ambiental, que a gente garanta um crescimento automático do gasto público per capita em saúde, por meio dessa proposta, independente do ciclo econômico. E por que isso? Porque a saúde seria um gasto estratégico da sociedade. A saúde ela ajuda a reduzir as desigualdades sociais, ela desconcentra a renda, portanto, ela é intensiva em força de trabalho, ela dinamiza a cadeia produtiva keynesiana, segundo estudos do IPEA, que precisam ser atualizados, vale dizer, a cada R$1 do gasto público federal em saúde, isso reverte, o efeito multiplicador disso reverte em 1,70 na economia. Se não bastasse seus efeitos sobre a própria produtividade do trabalho em geral. Então, a saúde, embora a pandemia tenha deixado claro, por lidar com a vida e com a morte, por mitigar a dor, ela é um direito social
garantido pela Constituição, mas é um direito fundamental, né, das sociedades contemporâneas. Né? Então, dado esse caráter estratégico do gasto em saúde, né, essa proposta ela tenta viabilizar tecnicamente, independente dos ciclos econômicos. Então, essa já seria uma segunda característica, além de ser um gasto estratégico. A ideia é que esse novo piso da saúde ele seja acíclico, ou seja, ele esteja ligado a variáveis que condicionam o crescimento do gasto. Mas na baixa do ciclo econômico, como foi, por exemplo, a recessão de 15 e 16, não haveria redução do gasto público em saúde. Tá certo? Então, essa nossa proposta, ela tem como pressuposto que aplicar recursos em áreas socialmente, né, relevantes, que são redistributivas, né, que têm efeitos multiplicadores, né, são fundamentais para a construção, repito, de uma sociedade, né, que garanta o crescimento econômico com estabilidade fiscal, mas, sobretudo, com inclusão social e com sustentabilidade ambiental. Então, a ideia é, hoje, né, a emenda constitucional 95, né, o piso vem caindo, é um piso declinante, então a ideia é que a gente pegue as últimas os últimos dados que nós temos, né, sobre despesa empenhada de 2020 a 2022, né, ou seja, a gente está olhando para aqueles anos, né, onde houve flexibilização fiscal, porque a gente entende que esse teto é uma imposição artificial, né, ou seja, não há um problema de caixa, né, é um problema de política, né, o problema da austeridade fiscal, né, e a gente está propondo, além da reposição do IPCA, da inflação oficial, a gente está entendendo, e os planos de saúde sabem bem disso, né, que a curva de custo, a trajetória de custo na economia da saúde já nos ensina isso. É um J meio deitado, né? Ao longo do ciclo de vida, né, os custos e os gastos associados à saúde vão aumentando. Então, você teria um gasto público per capita em saúde que seria definido pela inflação, e vejam que a gente não está propondo a inflação setorial, né? A gente está propondo a inflação geral da economia, acrescida de uma taxa de crescimento da população idosa, né? 60 anos ou mais, e tem um fator de correção de iniquidade. Esse fator de correção de iniquidade, observem, ele foi criado a partir do gasto tributário em saúde. Foi criado a partir do crescimento dos subsídios do Estado destinados, em particular, ao mercado de planos de saúde. Então, nós olhamos para o crescimento real, né, dos subsídios destinados às despesas médicas no imposto de renda à pessoa física, e, em particular, a rubrica dos planos de saúde, e dividimos, tá, a taxa média, ou seja, pegamos a metade da taxa média do crescimento do gasto tributário associado ao IRPF, despesa médica ou plano de saúde, e também ampliamos, né, essa alíquota, digamos assim, na base de cálculo do novo piso. E construímos 3 cenários. E quais são os objetivos dessa política, né? Além dessa questão metodológica que eu falei com vocês? A primeira é fazer com que o gasto público no Brasil seja maior do que o gasto privado, né? Excetuando o caso norte-americano, nós somos a única experiência de sistema universal onde o gasto privado é maior do que o gasto público. Então, nós queremos, em 10 anos, reverter em favor do SUS, né? Nós gastamos hoje aproximadamente 10% do PIB, onde 60% é privado, estou falando grosso modo, tá certo? Não são esses, a gente trabalha com os dados da Organização Mundial da Saúde de 19. Mas, para facilitar o raciocínio, imaginando 10% do PIB, né, hoje é 60-40 em favor do mercado, e nós queremos inverter para 60-40 em relação ao SUS.
E o outro objetivo é fazer com que os gastos do governo federal eles cresçam, eles voltem a crescer em relação aos gastos de estados e municípios, para desafogar estados e municípios, de um lado, e, por outro, como todos sabem, e depois de toda a discussão, eu vi uma parte dela que foi feita aqui pela ANAPAR agora há pouco, né? O governo federal tem mais instrumentos fiscais do que estados e municípios, pode lançar mão de dívida soberana e etc. Então, a partir desses dois objetivos, a ideia é que em 10 anos, né, o gasto público per capita em saúde ele cresça, né, de modo sustentado e automático, fazendo com que, em 2032, a gente chegue a 3% do PIB do gasto federal e 3% de estados e municípios. Né? Por favor, pode passar o último slide. Mais um, por favor. Aqui, ó, só mostrar esse gráfico, por favor, obrigado. Aqui, na curva amarela, essa é uma análise contrafactual, tá certo? De 2000 a 2016, né? São os valores per capita em ações e serviços públicos de saúde deflacionados pelo IPCA, preços médios de 16, tá certo? E a gente comparou a nossa proposta, né? A gente plotou, digamos assim, a nossa proposta no passado e comparou com as demais políticas que vigoraram ao longo desse período. E, claramente, a linha amarela é a única que, no momento da recessão, vejam lá, 15 e 16, ela não cai, porque ela não é procíclica, tá certo? Ela é acíclica. Então, vocês podem dizer, pô, mas não é melhor anticíclica? O problema é no momento de baixa como esse, tá certo? Né? Se você tem um momento de baixa, você não consegue... o gasto público ele acompanha. Quando tem alta do ciclo, ok, ele acompanha a alta do ciclo. Né? Então, mais do que anticíclica, ela é acíclica para garantir um crescimento sustentado quando vier a baixa do ciclo. Tá? E é claro que a gente não quer que, quando tenha crescimento da receita e do PIB, se ela fosse anticíclica, esse gasto caísse. Isso não precisa ser dito, né? Sobretudo dadas as características sociais do Brasil. Então, para concluir, por favor, o último slide. Obrigado. É óbvio que essa proposta significa você estar aumentando 2% do PIB, tá? Em 10 anos, e isso exige, né, no curto prazo, não precisa dizer, né, mudança nas regras fiscais, né, inclusive em relação ao ano de 23, né, você precisa ter ações emergenciais, até por conta não só dos problemas, dos desdobramentos da Covid, mas pela própria continuidade da pandemia ainda hoje, tá? No médio prazo ou também no curto prazo é necessário uma reforma tributária que pode estar ligada, vinculada ou não, e isso interessa em particular à ANAPAR, né? Vinculado ou não ao orçamento da Seguridade Social, tá certo? Já que o orçamento é deficitário, segundo a Anfip, né, desde 2015 ou 2016. Nós estamos defendendo a extinção das emendas de relator, tá certo? Que não tem qualquer lógica do ponto de vista do planejamento ou das instâncias de deliberação do SUS. Né? Aliás, sugerimos que as emendas, sejam as emendas de bancada, sejam as emendas individuais, sejam extra-piso. Né? É claro que aqui também tem recursos do pré-sal e do Fundo Social, né, da União, que parte é destinado à educação, os outros 50% para o conjunto de áreas, e uma das fontes de receita é o Profit Oil. Enfim, é importante, o pré-sal também está ajudando aqui a financiar essa política. Então, basicamente, é essa proposta, tá certo? Que a ABRE, Associação Brasileira de Economia da Saúde, que foi criada em 1989, logo após a construção do SUS,
está apresentando e está discutindo na Frente pela Vida, está discutindo com as entidades da reforma sanitária, e, naturalmente, que no momento nesse momento de eleição presidencial, colocar, digamos assim, na agenda pública esse debate em torno de um novo financiamento do SUS. Tá certo? Eu agradeço a atenção de todas e todos, e se houver tempo, estou à disposição para tirar dúvidas. Até às 18 horas eu estou à disposição. Muito obrigado.